Recentemente na internet surgiu uma grande onda de vídeos de icebergs em todo o planeta. Como assim, craque? Estão postando no YouTube vídeos de um pedaço de gelo flutuando na água? Não, meu caro, na verdade, vídeos de iceberg são nada mais nada menos do que vídeos de informações. Como assim, craque? Tu vai fazer um resumo do que passou no Jornal Nacional aqui pra gente hoje? Não. Bom, isso é um iceberg. Digamos que eu tenho aqui uma informação / curiosidade / teoria boba de tal coisa. No caso aqui hoje, Scooby-Doo. Por exemplo, o nome dos personagens. Então, essa informação estaria no começo do iceberg. Agora digamos que eu tenho aqui uma informação sobre a sexualidade de tal personagem. Então, essa informação estaria no meio do iceberg. Agora, digamos que eu tenho aqui uma informação / teoria macabra criada provavelmente por algum ser cheio de maconha. Então, essa estaria no fundo do iceberg. Ou seja, eu comentarei aqui hoje desde a superfície até o fundo. Desde as curiosidades / informações / teorias mais simples até as mais sombrias. Enfim, o que vale a pena mencionar aqui, antes de começarmos, é que muita coisa que veremos hoje realmente é real e muita coisa realmente foi criada por gente drogada. Dito isso, let's go! Se você ainda não entendeu do que se trata, você vai entender agora. A superfície. Nome verdadeiro dos personagens. Começamos aqui hoje com uma curiosidade leve e que provavelmente todo mundo já sabia. O nome do Scooby é Scoobert Cornelius Doo. O nome da Velma é Velma Dinkley. O nome da Daphne é Daphne Blake. O nome do Fred é Fred Jones, apesar de que na série Scooby-Doo Mistério S.A. os outros costumam chamar ele de Frederick. Principalmente você, rapaz. Frederick. E o do Salsicha é Norville. No entanto, o chamam de Salsicha porque ele odeia o seu primeiro nome. O nome do Scooby deveria ser outro. Sim, originalmente o nome do personagem era para ser Too Much. Tomate? Não, Too Much, que significa demais em português. No entanto, enquanto um dos produtores estava a caminho de uma reunião de desenvolvimento do desenho, ele ouviu a canção Stranger in the Night do Frank Sinatra e se inspirou pelo trecho no qual ele cantarolava Dooby-Dooby-Doo. O Scooby-Doo é trigêmeo. Essa provavelmente você não sabia, mas o trio é composto pelo Scooby-Doo, Skip-Doo, que aparece pela primeira vez no primeiro episódio da segunda temporada de Pequeno Scooby-Doo, e Dooby-Dooby-Doo, que na verdade é primo do Scooby, mas ele é tão parecido com o personagem principal que a minha teoria é que ele é realmente irmão do personagem. Sua primeira aparição foi no 10º episódio da série O Novo Show do Scooby-Doo e Scooby-Loo. O Salsicha é vegetariano. Bom, essa é clássica, e a resposta é sim e não. Tudo isso começou porque o dublador original do Salsicha era vegetariano, e como o cara era 100% apoiador da causa, ele exigiu que seu personagem também fosse. E, como a Hanna-Barbera não quis aceitar, ele saiu. No entanto, a voz do cara era tão amada que pediram para ele voltar em O Que Há de Novo Scooby-Doo. E dessa vez, aceitando a sua exigência de tornar o personagem vegano. Então, apesar do cara não dublar mais o Salsicha, em algumas reencarnações o personagem ainda é vegano. Aliás, já que falamos de O Que Há de Novo Scooby-Doo e do Salsicha, vale a pena mencionar duas coisas. Primeiro, Salsicha e Scooby são os únicos personagens que apareceram em todas as séries. E segundo, O Que Há de Novo Scooby-Doo, para mim, é a série que tem a melhor abertura.
o título da primeira série. Bom, inicialmente o desenho original não seria chamado de Scooby-Doo Cadê Você?, e sim de Who's Scared?, que em tradução significa algo como Quem está com medo. É um nome até que legal. No entanto, os produtores acharam que ele poderia ser muito assustador para crianças, então decidiram adotar outro nome. O ódio ao Scooby-Doo. Ao longo dos anos, diversos integrantes da família Doo já foram apresentados no desenho. Dentre eles, um dos mais famosos é o Scooby-Doo, sobrinho do Scooby. O personagem foi apresentado no final dos anos 70 e foi meio que uma tentativa falha de tentar alavancar a série. Mas e aí, por que o ódio ao personagem? Palavras de um dos roteiristas do desenho. Scooby-Doo é um péssimo exemplo para crianças. Ele é rebelde e independente, não trabalha com o restante da equipe e mesmo assim consegue resolver os mistérios. Você realmente quer que o personagem seja um exemplo para as crianças copiarem? Quadrinhos. Sim, talvez você não saiba, mas existem quadrinhos do Scooby-Doo. Inclusive, vários deles com histórias incríveis que eu adoraria que fossem adaptadas, como Scooby-Doo Apocalypse. E os direitos? Bom, as HQs pertencem à grande DC Comics, que aproveitaram muito bem os personagens e até fazem parceria com a Warner para vários crossovers. Em um deles, inclusive, o Salsicha já chegou até a socar o próprio Coringa. Salsicha é filho do Capitão América. Para mim, isso é totalmente irreal, mas como teorias são teorias, então vamos lá. Essa teoria começa com pequenas coincidências, como o fato do Steve Rogers, vulgo Capitão América, e Neville Rogers, vulgo Salsicha, compartilharem o mesmo sobrenome. Mas peraí, é só isso? Não. Em Capitão América, o Soldado Invernal, durante uma corrida pela manhã, Sam Wilson, também conhecido como Falcão, afirma que Steve pode correr 21 km em meia hora. Acho que você correu uns 20 quilômetros em 30 minutos. E sabe quem também pode correr desse jeito? Sim, o Scooby. E se o Salsicha consegue acompanhar o Scooby, logo ele é filho do Capitão América. Faz todo o sentido do mundo. Salsicha e Scooby são atores. Quando o perigo chama, Salsicha e Scooby sempre tendem a correr para o outro lado. Mas, e se os membros mais covardes do grupo fossem na verdade atores fingindo ter medo de fantasmas, monstros e outras entidades paranormais? De acordo com essa teoria dos fãs, Salsicha e Scooby estão fingindo seu medo exagerado para atrair os monstros. E ao fazer isso, os monstros pensariam que todo o grupo é covarde e fraco que nem os dois, e aí ficaria mais fácil para Mistério S.A. prendê-lo. É por isso que o Fred sempre junta os dois e os manda investigar separadamente. E é por isso que, depois de tantos anos investigando o sobrenatural, os dois ainda não parecem nem remotamente acostumados com isso. O sumiço de Daphne e Fred na série clássica. Bom, você já reparou que com frequência Daphne e Fred costumavam sumir de cenas juntos durante os episódios? Então, para mim, eles estavam aprontando alguma coisa. Mas, de acordo com os roteiristas, isso acontecia porque a produção preferia focar em outros personagens mais interessantes. Ou seja, para eles, na década de 70, Fred e Daphne não eram tão relevantes quanto os outros personagens. Ok, chega, eu não quero me aprofundar muito nessas curiosidades e teorias básicas e simples, porque o intuito do vídeo não é esse. Portanto, preparem-se, pois agora desceremos para o meio do iceberg. O Salsicha é maconheiro. Tá aí uma das teorias de fãs mais antigas do programa. Bom, mesmo que isso nunca tenha sido mostrado no programa e que os criadores neguem até a morte, porque obviamente nenhum criador iria admitir algo assim,
Essa é uma das teorias mais engraçadas e conhecidas do desenho. E que sim, pode até fazer sentido, porque as expressões do personagem, o seu modo hippie de se vestir, o jeito que ele fala e a sua fome que nunca acaba são características simples de todo e qualquer maconheiro. Nessa teoria aqui o pessoal também costuma colocar o Scooby no meio. E talvez isso explique o porquê dos fantasmas e monstros sempre aparecerem primeiro para os dois. Ou seja, os caras estão muito loucos. A Velma é lésbica. Essa também é uma teoria bem antiga e real. Como assim real, Kraken? Bom, desde os primórdios da série, uma parcela de pessoas já acreditava nessa parada. Por quê? Eu não sei, talvez pela roupa, sei lá, não importa, esse pessoal é louco. O importante é que em 2010 foi lançado Scooby-Doo Mistério S.A. E nessa série a Velma é lésbica. Como assim, Kraken? Mas ela não fica com o Salsicha? Sim, mas de acordo com o Tony Servani, um dos produtores da série, ela só ficava com o Salsicha porque ela estava confusa. E sim, cara, isso é real. O cara postou uma foto no Instagram da Velma com a cachorro quente com o símbolo LGBT atrás das personagens. No post ele até questionaram se ela seria bi ou lésbica, e o cara foi lá e mandou na seca que ela não é bi, ela é lésbica. E mais, ele revelou que no final de Scooby-Doo Mistério S.A., quando temos aquela reinicialização do universo, naquela linha do tempo a Velma namora a cachorro quente. Eu não vou opinar sobre essas coisas, tá ligado? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. O que vale a pena ressaltar é que essa confirmação de que a personagem é lésbica é apenas nessa série. Ou seja, apesar de que até no próprio live action, o roteirista James Gunn também afirmar que aquela Velma dele inicialmente também seria assim, isso é algo muito relativo. Em algumas reencarnações ela é e em algumas não. Eu ouvi boatos de que a HBO está produzindo uma série solo da personagem e que lá ela vai ser. Scooby-Doo existe em um universo onde entidades sobrenaturais são reais. Para esta teoria, eu obviamente estou ignorando os filmes e as novas séries, ou seja, eu estou apenas falando do desenho clássico. Essa teoria baseia-se no seguinte: se eu chegar na rua agora e dizer que tem um fantasma na minha casa, todo mundo vai achar que eu sou um louco esquisito. Então, por que ninguém acha esquisito quando a Mistério S.A. captura pessoas fantasiadas de fantasmas? Ou melhor, por que eles se assustariam tanto sendo que naquele universo fantasmas nunca existiram? E a resposta é que na verdade existiram. Ou seja, em algum momento na história os monstros realmente foram reais. E é por isso que, até hoje, as pessoas se fantasiam de monstros e temem os monstros. Scooby finge estar assustado, mas resolve os crimes secretamente antes de qualquer outra pessoa. Ao longo da série, a gangue do Scooby procuram crimes e os resolvem. Mas e se eles estiverem sendo alvo de criminosos e não indo atrás dos criminosos? Essa teoria dos fãs sugere que o Scooby é o único que sabe que a gangue está sendo caçada, e ele finge acreditar que os criminosos são monstros para que seus amigos não percebam o perigo em que estão. O que reforça essa teoria é o seguinte: o Scooby pode farejar qualquer humano com seu nariz de cachorro superior, o que significa que ele não confundiria um humano fantasiado com um monstro. Então o que acontece é que o Scooby finge acreditar em monstros para que os criminosos não o alvejem, permitindo assim que ele proteja melhor os seus amigos. É, uma teoria aí bem esquisita e mentirosa. O Salsicha é um mago. Essa teoria pra mim, apesar de ser bem doida como todas as outras, é real, diferente das outras. Ela basicamente afirma que o Salsicha não é uma pessoa normal, e sim um mago. Tanto é que ao longo da franquia ele já fez várias coisas que nenhum outro personagem humano fez. Scooby é um alienígena.
Ok, é mais ou menos isso. A teoria dessa vez vem da série Scooby-Doo Mistério S.A. E acredite ou não, é um fato. Ou quase isso. Em Scooby-Doo Mistério S.A., nós somos apresentados aos Ununaki, uma antiga raça alienígena semelhante a um deus que vem à Terra a cada milhares de anos. Os Ununakis não têm formas físicas, então eles são forçados a possuir corpos de animais. Mas não temos forma física e precisamos habitar em animais. É por isso que alguns animais, nossos descendentes, falam e outros não. Ou seja, qualquer animal nessa série que seja capaz de falar é, digamos que um descendente barra ancestral de um alienígena. Talvez isso explique o porquê do Scooby sempre recitar essa frase. Todo mundo tá com você? Sim, senhor. Inclusive o cão? Cão? Aonde? O primeiro live action foi feito para adultos. Já tô cansado de falar isso aqui, mas a resposta é meio que sim e meio que não. Na verdade, não era algo adulto, seria, digamos que, uma paródia ácida. Tanto é que ele deixa aqueles estereótipos do salsicha maconheiro e algumas piadas que definitivamente não eram para crianças. Barangas que nem você também me deixam excitado. Os biscoitos Scooby alteram os genes dos personagens. Essa teoria conta que os biscoitos Scooby alteram o código genético dos personagens, e isso explicaria o porquê do Scooby e dos outros membros de sua família poderem falar. Pelo que sabemos, na animação, o Salsicha é a única pessoa que come os biscoitos, e é por isso que ele parece ter um metabolismo assustadoramente alto. O cara come tudo e não sai dos 60 quilos. E agora, as profundezas do iceberg. Resumindo, teorias criadas por indivíduos altamente malucos e drogados. O fim da Mistério S.A. Essa é a história de uma creepypasta, que afirma que a série Scooby-Doo Mistério S.A. tem um episódio perdido, em que supostamente aparece um quinto membro da antiga Mistério S.A. e mata o Scooby. Consequentemente, depois disso, o Salsicha comete suicídio e o resto da Mistério S.A. se aposenta, vivendo todo o resto de suas vidas sonhando com todos juntos novamente. Creepypasta é uma porcaria, mano. Eu odeio essa parada. Isso com certeza é mentira e eu nem sei porque mencionei essa merda aqui. A Mistério S.A. vive em um país pós-colapso econômico. Finalmente uma teoria legal. Bom, você já se perguntou por que a gangue parece estar sempre explorando lugares tão degradados? Então, talvez seja porque eles vivem em um mundo decadente. Hotéis sujos e abandonados, parques temáticos completamente no limbo, cidades vazias, quase todos os vilões da série tentando realizar esquemas para ganhar dinheiro, mesmo que geralmente essas pessoas sejam inteligentes e altamente empregáveis como cientistas e etc. Enfim, a teoria afirma que essas pessoas perderam os seus empregos e são incapazes de encontrar trabalho por causa do difícil clima econômico. Talvez isso também explique o porquê do Salsicha e do Scooby ficarem tão entusiasmados quando vem comida. Ou seja, os caras estão passando fome. Bom, provavelmente não é verdade, mas é uma teoria legal, né, cara? Os personagens estão fugindo da guerra do Vietnã. Você já se perguntou como 4 jovens de personalidades distintas vivem em uma van e viajam sem destino para todos os lados? Por exemplo, às vezes eles estão na máquina mistério indo para... não sei. Só sei que do nada resolvem um mistério no meio do caminho e continuam andando. O programa nunca se preocupou em nos dizer para onde eles estavam dirigindo todo esse tempo. A resposta:
Estamos no ano de 1969, quando a série foi lançada. A Guerra do Vietnã está no auge e milhões de jovens sem rumo estão desesperados para evitar serem convocados para o serviço militar. Consequentemente, eles estão a caminho do Canadá para evitar o recrutamento. Ou seja, eu tô apenas lendo isso daqui, mas o que o carinha que escreveu quer dizer é que todos os mistérios que vemos ao decorrer do show são apenas diversões que a gangue encontra no caminho para a liberdade no Canadá. Perdi até o ar. Enfim, é uma teoria bem esquisita e até irreal, mas também é legal de se imaginar. Os biscoitos Scooby contêm medicamentos depressivos. Salsicha e Scooby são obcecados pelos biscoitos e não medem esforços para obtê-los, incluindo enfrentar seus próprios medos. De acordo com o usuário do Reddit, isso ocorre porque os lanches contêm uma droga depressora e que os deixam doidões e os acalmam. Enfim, outra teoria completamente maluca. Eu acho que quem tava doidão foi o cara que fez. Cada episódio é uma viagem ácida. Essa é outra teoria vinda do Reddit, que afirma que na verdade o Scooby não pode falar e que todos os monstros que aparecem nos episódios são apenas alucinações do Salsicha induzidas por LSD. Então, de acordo com o carinha que escreveu a teoria, é por isso que o resto da equipe permanece tão calma, enquanto o Salsicha fica tão aterrorizado. Para mim, isso também não faz o menor sentido, mas ok. O Scooby-Doo é uma experiência da União Soviética. A série original foi lançada em 1969, no meio da Guerra Fria e apenas alguns meses após o Apollo 11 chegar à Lua. O programa espacial soviético fez grandes avanços espaciais nos anos de 50 e 60. Mas antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem no espaço em 1961, eles originalmente enviaram cães. Na verdade, um par de cães chamados Belka e Strelka foram os primeiros seres vivos enviados ao espaço que voltaram com vida. Olha aí, aula de história aqui hoje. A teoria sugere que no universo de Scooby-Doo, os soviéticos lançaram um programa experimental para criar cães com inteligência bastante aprimorada. Um desses cães era o Scooby. Porém, ainda filhote, ele fugiu desse lugar e conheceu o Salsicha. Então, por isso que a série original tem o nome de Scooby-Doo Cadê Você? Porque os soviéticos querem encontrar o Scooby. É uma teoria bem drogada, mas pra falar a verdade daria um ótimo filme. Todo o show acontece no purgatório. Meu Deus, tudo quanto é série tem que ter uma teoria maluca pra dizer que os personagens vivem no purgatório. Já fizeram isso com Chaves, Ben 10, Jovens Titãs e tudo quanto é coisa. E para mim, essa teoria é uma porcaria, uma grande porcaria. Mas enfim, eu vou ler aqui. Essa teoria sugere que a gangue estava dirigindo na máquina Mistério quando ela caiu e todos morreram. Scooby foi enviado a eles como um guia espiritual. Os monstros são demônios na vida real, e Scooby os derrota porque ele é o único que pode. Ele é o único membro do grupo sem pecado. Fred e Daphne claramente tiveram relações pré-matrimoniais. Não pode trepar antes do casamento. Salsicha é viciado em drogas. Pecado. E a Velma é lésbica. Pecado. Obviamente eu tô brincando, mas enfim. Todos eles são pecadores e estão no purgatório enfrentando demônios com a ajuda do Scooby. Muito foda. Como eu disse, uma porcaria, mas é isso aí. Cara, eu realmente não sei fazer esse tipo de vídeo de iceberg. O pessoal que faz geralmente não expressa tanto a opinião. Mas eu não consigo ver essas merdas sem ficar calado, mano. Foi mal. É uma merda, eu digo que é uma merda. A Mistério S.A. faz parte de uma seita. Pelo amor de Deus, parece que quanto mais a gente vai descendo, mais merda e sem sentido as coisas vão ficando.
Mas enfim, de acordo com outro usuário do Reddit, a gangue na verdade cria um culto secreto. Eles dirigem pelo país resolvendo mistérios falsos para envolver as pessoas em seus ensinamentos. O que prova que eles são uma seita é o fato deles serem obcecados com o paranormal e fixados em suas crenças sobre entidades paranormais. Eu tô lendo aqui e eu já cansei, mano. Eu nem preciso nem dizer o que eu achei disso, né? É uma merda. Eu não tô aguentando mais, então vamos pro último tópico que eu quero dormir. O velho Smithers. Talvez você não saiba, mas... Oi? Pessoal, acabei de receber um aviso dizendo que esse último tópico não pode ser mencionado, então... Adeus.